Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá, Maria. Olá, apanhaste-me a beber água. Está tudo bem. Bem-vindo a este podcast. Obrigada Chamado Naturalmente Ansioso, onde se pretende falar um bocadinho sobre as nossas ansiedades e aquilo que nos deixa ansiosos. Falar um bocadinho da nossa história com a ansiedade. Pronto, há bocado estávamos a falar, disseste que já tinhas ouvido o meu episódio. Já portanto, conheço a tua história. Ok, já conheço a minha história. Pronto, eu hoje gostaria de conhecer um bocadinho da tua, daquilo que tu quiseres contar, que te sentires confortável para contar e tentar ajudar, pelo menos é o objetivo disto, é tentar ajudar-nos a nós e tentar ajudar alguém a procurar ajuda. É o grande objetivo disto. Pronto. Então vamos lá, ajudar alguém. Então... Eu acho que não sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Pois, eu ia-te fazer exatamente essa pergunta, que era se tu consideravas-te naturalmente ansioso. Ou não. Naturalmente ansiosa, neste caso. Eu acho que não, ou pelo menos eu espero que isso não seja uma das minhas características mais fortes. Eu acho que toda a gente sabe o que é ter momentos de ansiedade, mas viver com a ansiedade, como muitas pessoas vivem, e tu és um desses casos, não é? Eu acho que não. Eu acho que não chego a esse ponto. Ok. Eu sofro bastante por antecipação, mas eu acho que isso não é... Pode ser uma forma de ansiedade, mas não é uma coisa que domine completamente o meu dia-a-dia. Se calhar porque escolhi a profissão que escolhi, os meus dias não são todos iguais e eu sou muito organizada por natureza e às vezes não saber como é que vai ser o meu mês seguinte ou a minha semana seguinte causa-me um bocadinho de ansiedade. Não tendo outra palavra, talvez um bocadinho de ansiedade. É aquela coisa de, e agora? E se este trabalho vai acabar e se eu não tiver nada a seguir? Mas eu acho que isso é natural em qualquer pessoa. Isso, acho que não é a definição de ser uma pessoa ansiosa. Não. Se bem que há muitas pessoas que vivem de uma forma que eu invejo muito, que é o logo se vê. Ok, fala-me disso. Para mim o logo se vê é uma coisa que não me podem dizer. Isso sim, traz-me ansiedade. Ok. Então, mas e como é que vamos fazer isto? Não, vamos lá, logo se vê. Não é logo se vê. Eu preciso de um plano, eu preciso saber a que horas chego, a que horas saio, o que é que tenho que dizer. Essa coisa do logo se vê causa-me assim um bocadinho de stress. Mas eu acho que não sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Tenho momentos de ansiedade. Mas eu não era uma criança ansiosa, mas lembro-me de sofrer muito, lá está, por antecipação, certo? Na véspera dos testes, por exemplo. Eu era tão obcecada em... Isso nunca me foi imposto sequer pelos meus pais, mas eu era muito obcecada em ter boas notas. Eu sempre quis ser boa aluna. E na véspera, eu lembro-me, eu acho que assim, o primeiro grande episódio que me lembro, eu devia estar no 5º ano, e foi a véspera de um teste de história. E eu lembro-me de estar na cama e não conseguir dormir. E chegar à sala e os meus pais estarem a ver televisão, na conversa, não sei o quê, e eu aparecer com lágrimas nos olhos, o que é que tens? E eu dizer, eu não sei nada. E era uma frase que eu dizia muitas vezes, eu não sei nada. Como não sabes nada? Mas estudámos e revimos a matéria e fizemos essas coisas todas. Eu não sei nada. E a minha mãe mandar-me ir buscar o livro, fazer umas perguntas todas outra vez, eu acertar 90% das perguntas e ainda assim eu sentir que não sabia nada. Portanto, aquelas vésperas de momentos que para mim eram decisivos ou em que eu tinha que provar alguma coisa, causava-me um bocadinho de ansiedade. Mas eu acho que isso depois foi passando com o tempo e hoje em dia
eu não estresso em vésperas de trabalhos, não. Preciso de uns minutos para mim no próprio dia, já no platô, já amicada, já pronta para fazer. Preciso ali de me alienar um bocadinho. O que causa às vezes as pessoas que estão à minha volta perguntarem: estás bem? Precisas de alguma coisa? Porque eu acho que neste mundo da televisão, de repente, se uma apresentadora se cala, é um drama. Ela está zangada com alguma coisa não está a correr bem. Mas não, para mim eu só preciso de interiorizar onde é que estou, o que é que vou fazer, e a partir daí depois a câmara liga-se e a coisa acontece. Okay. Eu não estresso muito, acho eu, com trabalho. Stresso então, com a perspectiva de não saber o que é que vou fazer, isso sim. Ok, então onde é que a ansiedade entrou mais na tua vida? Ou teve um momento mais presente na tua vida? Eu acho que a minha ansiedade vem depois de momentos que mudam a minha vida, de alguma forma. Seja Imagina, eu tive bastante tempo a trabalhar no daytime da SIC em produção. Uhum. E sabia que se ficasse ali mais tempo a trabalhar em backstage, esse seria o caminho que a minha vida iria tomar, e eu dificilmente daria outra vez o salto para a frente das câmaras, e tive que tomar a decisão que tinha que me ir embora, apesar de não ter nenhum trabalho para depois disso, e não ter nenhum plano traçado. Eu sabia o que é que queria fazer, mas não sabia como lá chegar. Mas sabia que para fazer esse caminho eu tinha que me despedir. E isso causou-me ansiedade, e acho que a partir daí comecei a trabalhar mais como freelancer e nesta vida mais instável, e isso trouxe-me alguma ansiedade. Eu acho que são momentos específicos, os momentos de perda, por exemplo, que já tive 2 grandes momentos de perda de pessoas muito próximas, mas aí é um processo de luto, e eu acho que a ansiedade surge porque tu não sabes no que é que a tua vida se vai tornar, não é? De repente é como perder uma casa, e agora? Claro. São coisas que tu não esperas e que acontecem e que mudam a tua vida para sempre, e aí vives mais nessa ansiedade. Eu acho que esses foram os maiores momentos de ansiedade que tive. E, ou seja, durante esse processo, estavas-me a falar agora disso da perda, ou seja, teres perdido 2 pessoas na tua vida. Durante esse processo, acabaste, ou seja, a ansiedade acabou por tomar conta da tua vida, acabaste por ter efeitos tanto psicológicos como físicos da ansiedade. Eu acho que físicos nunca tive. Aquela coisa que tu explicas das tonturas, do coração. O coração a bater mais forte, acho que sim, mas acho que isso é... Sim. Se calhar é o primeiro e o mais natural. Mais natural, não é? Sim. Mas as tonturas, os enjoos, o ver tudo a andar à roda, isso nunca tive. É mais o psicológico, é a constante pergunta e o que é que eu vou fazer? 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 E isto a martelar-te na cabeça, porque no caso da primeira grande perda que eu tive, que foi do meu namorado, nós namorávamos há 10 anos e eu tinha na minha cabeça planeado uma vida daí para a frente. Era com ele que eu ia casar, ele seria o pai dos meus filhos, era com ele que eu ia envelhecer, era com ele que eu ia festejar as minhas vitórias, era no ombro dele que eu iria chorar as minhas derrotas, como tinha feito durante 10 anos. E de repente tiram-te aquele que é o pilar central da tua existência. E aí agora o que é que eu vou fazer? Agora, quem é que eu sou sem esta pessoa? Como é que é a minha vida sem esta presença? E como é que vai ser? Como é que tu projetas de repente uma vida completamente diferente? Porque nunca mais vai ser a mesma. Por muito que tu te voltes a encontrar, por muito que tu te agarres ao trabalho e o trabalho evolua, por muito que os teus amigos estejam lá, a família está à tua volta, a tua vida já não é a mesma. E isso trouxe-me alguma ansiedade, mas eu acho que aí é essencial tu identificares rapidamente, primeiro, que é natural isso estar a acontecer, não faz de ti uma pessoa estranha, rodeares-te das pessoas certas,
e caíres na real de que há coisas que tu não consegues fazer sozinho. E eu resisti durante quase 2 meses, 1 mês e meio, a entrar no gabinete de um psicólogo, porque tinha aquela imagem dos filmes de vão-me deitar num mini sofá, vai estar uma pessoa velha, com os óculos na ponta do nariz, a tirar umas notas num bloco que tanto pode estar a fazer a lista das compras como a escrever o que eu estou a dizer e eu nunca vou saber, e que apenas me vai repetir as últimas 3 palavras daquilo que eu disser, não é? Porque fui e achei assim. Achou assim. Eu achava que isto é que era ir a um psicólogo e fazerem-te perguntas do como é que isso o fez sentir? Porra, não é nada disto que eu quero. Pois, claro. E resisti, mas foi o melhor momento de redenção e de entrega que eu tive. Foi, ok, parem de me chatear, eu vou só para vos calar. Porque eu não preciso. E é uma presença na minha vida até hoje, 5 anos depois. Ok. E acho que para mim é muitíssimo importante bater bolas, por assim dizer, com alguém que se cruzar Neutro, não é? com os meus irmãos, com a minha mãe, com as minhas amigas na rua, não faz puto de ideia quem eles são. Claro. E é completamente isento, só me conhece a mim e o meu lado da história. E é o meu lado da história que me interessa. Exatamente. E acho que isso foi para esse processo de aceitação do que é que me tinha acontecido e de início de resolução de como é que eu vou andar para a frente depois disto e como é que eu vou acalmar este coraçãozinho que não para de bater e esta respiração que é frenética às vezes, foi absolutamente essencial. Ok. Pronto, isso é... Ou seja, eu estava-te a ouvir e estava a pensar que foi aquilo que eu te contei há bocado. O meu processo também foi mais ou menos assim, de achar que o psicólogo era o bicho-papão. Sim. E que é absurdo e é estúpido, porque na realidade é uma pessoa neutra à nossa vida, que é uma pessoa com quem a gente pode falar e que na realidade ambos os casos nos ajudaram imenso, não é? E eu acho que se tiveres sorte e encontrares a pessoa certa, tu crias é uma verdade. relação super fixe. É verdade. Eu adoro a minha psicóloga, já não a visito há algum tempo. No início do processo era semanal. Depois, isso, uma vez por semana durou na boa 2 anos. Depois começou a ser quinzenal durante alguns meses, depois passou a uma vez por mês, depois uma vez mês a mês, assim, mês sim, mês não. Hoje em dia eu tenho saudades dela e às vezes mando-lhe mensagens, tenho saudades, vou aí e marco consulta e vou lá conversar com ela. Sim. Porque me faz bem, não só que ela me ouça, como eu acho que é diferente tu falares quando tens uma boa conversa com os teus amigos sobre alguma coisa que se passa na tua vida, na vida deles, há aquela coisa que acontece de quando tu ouves em voz alta aquilo que estás a dizer e através das palavras que usaste encontras a resolução. O processo de pensamento é diferente Sim. quando está só dentro da tua cabeça ou quando tu deitas para fora. Exatamente. Mas com os teus amigos há sempre interrupções e há sempre alguém que dá uma opinião. Exatamente, e que te desvia. é isso. Alguém tem sempre uma opinião, não é? Uma opinião, que é o pior. Exatamente. Alguém tem sempre uma toda opinião. a gente tem uma opinião. É verdade. E às vezes desvia-te do próprio processo que tu estás a construir de raciocínio. Exatamente. E que muitas vezes te pode levar à resolução daquilo que era o problema no início da frase, mas às vezes não chegas lá porque há um gajo que se levanta e diz, alguém quer uma cerveja? Porra, agora perdi-me. E já não chegas lá. Ou alguém começa a contar uma história. Pois, porque que também é o pior que podem fazer, que o psicólogo não faz isso. No meu caso, quer saber do teu caso? Estou a falar do meu. Exatamente. E acho que isso para mim é a base do que é uma ida ao psicólogo para mim. É eu, ao falar, resolver os meus próprios problemas. Ela às vezes nem diz nada, está só ali a ouvir. Mas não interrompe com uma opinião, não interrompe com eu tenho que ir à casa de banho. Está ali. Estás a libertar, não é? Completamente. Estás a libertar. E eu gosto muito desse processo. O processo de psicoterapia foi essencial na minha vida e na minha reconstrução. E acho que através disso encontrei algumas ferramentas para acalmar a ansiedade que sentia nesse momento, completamente justificada, porque era um processo de luto complicado, que depois voltou a acontecer com a morte do meu pai no ano passado. Mas eu acho que encontrei ferramentas
para lidar com isso nesses momentos. E às vezes são essas ferramentas que utilizo nos momentos de ansiedade mais corriqueiros de dia a dia. Mas isto não te estou a dizer que não estresso e que não tenho momentos, claro. não é? Sim, claro, obviamente. Mas acho que não sou por natureza uma pessoa ansiosa e acho que através de todo este processo me conheci muito melhor. Ok. E acho que às vezes é preciso, não que eu agradeça esses momentos terem acontecido na minha vida, mas eu acho que foram fulcrais para um processo de autoconhecimento e de crescimento. Eu hoje em dia sei porque é que reajo da forma que reajo a certas coisas e de onde é que isso vem. E aceito o facto de vir dali, não é? E sei, eu acho que toda a gente devia fazer uma visitinha ao psicólogo de vez em quando. Eu acho que sim. Eu estava a ouvir e para mim foi exatamente a mesma coisa, ou seja, todo o processo pelo qual eu passei moldou-me a nível de personalidade e de autoconhecimento, ou seja, por tudo aquilo que eu passei, que não foi nada bom, mas ao mesmo tempo foi bom. Eu agradeço pelo facto de me dar hoje um poder de decisão, de conhecimento, de dá-te força, não é? Sim, sem dúvida. E de como é que eu queria, estava à procura da palavra certa, mas de não desistir das coisas. Resiliência. Exatamente. Brutal. Certo. Estás a ver? E isto não acontecia. Isto não aconteceria se não tivesse passado por Mas tens este momentos processo. de frustração quando sentes que isso está a tomar, de repente, do nada, a ansiedade surge em momentos em que já não deveria surgir, não te causa frustração? Causa, nomeadamente porque eu sou uma pessoa de música, eu Certo. amo música, vivo para a música e das coisas que eu mais faço é ir a festivais, o que eu gosto, e ao concertos. E então onde me causa mais frustração, onde a ansiedade ainda me ataca fortemente, é quando eu entro em recintos de festivais ou concertos. E então E isso é frustrante, não é? Porque é uma coisa que tu amas e porque é que isto está a acontecer? Exatamente, só que eu já vou num mindset que é, eu já não penso nisso, ou seja, eu já sei que às vezes começa com um clique só, tipo de eu estar lá e de repente pensar em alguma coisa, lá está, cair no pensamento de, olha, está tudo bem. Sim. E é aí que começa, é aí que despolta. Mas a partir do momento em que despolta, que é quando começa o pensamento obsessivo sobre isto, e depois é mas porquê? Porquê? Porque depois isto é uma luta interior. Sim, porque tu não encontras razão para isso acontecer, não é? Eu estou aqui bem, estou com os meus amigos, estamos a ver aqui um grande concerto, está a correr tudo muito bem, tipo, porquê? Eu estou-me a divertir, porquê? E então eu depois entro num modo para mim mesmo que é, eu vou simplesmente cagar nesta voz e vou focar-me noutra coisa qualquer. E então, naturalmente, aos poucos, vai passando. Ou então, muitas vezes o que faço também é tipo, não, eu vim para aqui, eu quero estar aqui, eu não vou sair daqui, não me vai acontecer nada, portanto, fuck it. Certo. E isso ajuda-me bem. Mas tu sentes a ansiedade no momento, não tens aquela coisa de antecipação que eu tenho? Eu só tenho a antecipação é quando vou trabalhar, ou seja, dada a nossa profissão de sermos freelancers. Daqui a 20 anos. A sério? Eu não, lá está, porque foi uma coisa, não. O agora, estou aqui muito bem, não estou nada estressada em dizer a coisa certa ou a coisa errada. Eu estou estressada com o que é que vai ser o meu trabalho quando eu tiver 55 anos. Pois isso está-me a estressar. Uma coisa que eu aprendi. Mas é sempre com trabalho. A sério? Sempre. A família, tipo, como é que tu te vais ver daqui a 20 anos? Começa-me agora não é estressar, mas começo agora a pensar nisso porque tenho 35 anos e o plano que eu tinha feito, não era este. Eu não era suposto estar solteira, muito menos viúva, muito menos sem filhos, com 35 anos. Portanto, de repente what the fuck é que aconteceu aqui na minha vida? E se calhar começo a pensar se queres ser mãe, bora lá. Tens que... mas não me estressa. É uma coisa que volta e meia eu penso nisso. Mas com a vida pessoal eu acho que já me aconteceu tanta coisa nessas perdas, os processos de luto pesadíssimos, toda essa ansiedade que isso me trouxe no meu lado pessoal, que eu já aprendi um bocadinho a deixar andar na minha vida pessoal.
que acontecer, vai acontecer e olha, fuck it. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. No trabalho, eu acho que eu ainda tenho um sentimento de controlo. Eu isto ainda consigo controlar. Tu não controlas a morte das pessoas, tu não controlas as pessoas abandonarem-te, tu não controlas a tua mãe cair de uma escada e tu teres que ficar cuidador dela. Essas coisas tu não controlas. Mas eu controlo se leio bem um teleponto ou não, se ouço bem uma indicação, se conduzo bem uma entrevista, se sorri bem naquela promoção. Isso eu controlo. E por eu conseguir controlar é que eu acho que me traz ansiedade, ao contrário de muitas outras pessoas que ficam ansiosas com aquilo que não conseguem controlar. Aquilo que me causa ansiedade é, ok, tu consegues controlar isto, se não correr bem, a culpa é tua. E se a culpa é tua, bora lá, começa a focar-te. E isso causa-me alguma ansiedade, sim. Essa antecipação do, se tu não fizeres bem agora, para o ano se calhar não tens trabalho, daqui a 20 já não vais estar a fazer aquilo que imaginavas que estarias. Portanto, essa é busca pela perfeição, não é? Sim, e da perspectiva do, tu estás a querer construir uma carreira duradoura e a carreira das pessoas nem sempre dura o tempo que elas acham que vai durar, e isso causa-me alguma ansiedade. Ok. Já agora, tu tens ideia de onde o que é que tu gostavas de ver daqui a 20 anos? A fazer? Tenho. O que eu não sei é se o panorama do meio em que nós trabalhamos será o mesmo. Não. Ou seja, se tu me disseres, se não mantiver é? tudo, exato, se mantiver tudo como está agora, onde é que tu gostavas de te ver? Sei perfeitamente. A conduzir um programa de late night, a conduzir um programa de daytime, de conversas com tempo para conversar, com uma perninha na parte de produção, ter um teu, não é? a dizer sobre as coisas, e ter alguma influência no que é que se faz e o que é que não se faz. Agora, isso não vai acontecer, primeiro para início de conversa, porque a televisão já não vai ser aquilo que é hoje. Exatamente. Portanto, isso também é uma ansiedade, não é? Como é que tu podes projetar se não sabes onde é que isto vai parar? A questão é que abre-se outra porta, ou melhor, já está a abrir, não é? Sim. Da internet. Da internet, mas como é que tu formatas uma coisa que não sabes muito bem como é que as pessoas vão ver? Mas eu acho que é aí que tem que entrar depois aquelas ferramentas do deixa andar, deixa ver. Exatamente. Quando lá chegares, logo se vê em que ponto é que estás e o que é que podes fazer em relação a isso. Mas eu sei que quero construir uma coisa devagarinho. Eu acho que aquelas ascensões muito rápidas nem sempre correm muito bem. Eu sei que quero construir devagar e de forma sólida, e que quando chegar ao ponto em que eu achar que era aqui que eu queria chegar, ter a capacidade de manter esse lugar, que isso também é muito complicado de fazer. Mas até lá tenho as ansiedades do e a minha próxima semana? E porquê é que não pagam este recibo que eu passei? Pois, porque até lá é uma luta. também estás a recibos verdes, não é? Claro. Join the club! Come on! Claro, estamos todos, não é? Exatamente. E isso, eu acho que é uma geração que teve que saber. A ansiedade é-nos entregue numa bandeja. É verdade, não é? completamente. Tu vais estudar muito, vais ganhar, quando saís daí vais ter muito pouco trabalho, vais ganhar muito pouco, boa sorte. E para ganhares mais ou menos uma cena fixe, vais ter que ter 4 trabalhos ao mesmo tempo, trabalhar de segunda a domingo, e adivinha lá, as rendas em Lisboa vão ser tipo Paris. Uhul! Jackpot! Como é que a malta quer que nós não estejamos todos ansiosos, não é? Isto é tudo muito complicado, mas lá está, depois é a forma como tu lidas com isso. Como tu lidas com isto, não é? E eu acho que, modéstia à parte, até lido bastante bem. Sou bastante tranquila. Ou seja, tu encontraste algum escape, ou tens algum escape na tua vida que te liberte de tudo o que é ansioso? Ou seja, o que é que tu encontraste na tua vida que te levou simplesmente a libertar e a pensar, ok, ou melhor, tu já reconheces a tua ansiedade a um ponto em que eu estou a passar numa fase da minha vida ansiosa, portanto eu preciso de me afastar e fazer X coisas para libertar esta ansiedade. Sim.
seja, tu já tens esse processo, já sabes reconhecer os sintomas. Sim, e eu acho que há coisas muito engraçadas. Vou-te dar um exemplo. Eu acho que há coisas muito engraçadas naquilo que nos forma enquanto pessoas. E há muitas coisas que vêm da nossa infância. E isto é um clichê a dizer, mas é uma verdade. Eu cresci numa casa muito barulhenta. Eu sou a número 5 de 6 irmãos. Ambos os meus pais são portugueses, mas o meu pai viveu muitos anos na Suíça, portanto tinha uma rigidez meio suíça, apesar de ser um homem muito engraçado. Era muito suíço em muitas coisas, porque é que as luzes estão acesas, tudo para a cama, temos que ter horas. Se eu marquei à 1, tens que estar às 10 para a 1. Se eu te faço uma pergunta, tu tens que ter uma resposta. Era uma pessoa assim um bocadinho intensa. A minha mãe, portuguesa, muitos anos viveu no Brasil. Portanto, tudo para cima, logo se vê, está tudo bem. Exatamente. Portanto, eu vivia ali um bocadinho no meio de um... Eu era ao centro de um espectro completamente ambíguo e diferente. E era a número 5 de 6 irmãos. Portanto, havia muito barulho em minha casa. E eu, em criança, uma das coisas que me trazia um silêncio interior e que me fazia abstrair do facto de um ter acabado de cair de uma árvore e do outro ter partido uma jarra com uma bola de futebol e a outra estar a bater com a porta porque o namorado disse não sei o quê, eram livros de pintar. Ok. E então eu passava muitas horas no meio daquele caos a pintar. Aqueles livros com o coelhinho vai à escola, o ursinho em que fazes dentro linhas, do carro. não é? Ou não? Aos de ligar os pontos, também é ótimo. E há aqueles que são os desenhos só assim com o contorno e tu pintas, é? Pronto. Preenches. E eu passava horas naquilo. E percebi que era uma coisa que eu, com os anos, apesar de ser um bocadinho infantil, eu não largava com os anos. Comecei a ter sobrinhos, os meus sobrinhos tinham os mesmos livros e eu era a tia que se sentava a pintar com eles. E comecei a perceber que aquilo para mim era não só um bom momento passado com os miúdos lá de casa, como era uma forma de eu desligar o cérebro e que isso vinha da minha infância e do facto de eu ter crescido numa casa que era uma família italiana aos gritos o tempo inteiro. E comecei a comprar livros para mim. E às papelarias, isto com 20 anos, e às papelarias comprar livros a dizer que eram para os meus sobrinhos e trazia-os para casa e pintava-os eu nos meus momentos de mais stress. Agora já existe uma coisa chamada mindfulness e já existem livros desses para adultos, em que os desenhos já não são o coelhinho da Páscoa e o ursinho professor na escola. Já são desenhos incríveis, há cidades inteiras, há animais gigantescos, há livros incríveis, mandalas, há coisas espetaculares. Tu compras isso onde? Na FNAC, por exemplo, lá. Ok. Nas grandes livrarias, tipo as Bertrands e não sei o quê. Ok, tenho que ir ver isso. Tens que ir ver, é muito giro. E há uns livros, vais-te passar. Então, se tu em criança gostavas de ligar os pontos, vais-te passar. O ligar os pontos, quando nós éramos miúdos, no máximo dos máximos, aquilo tinha 30 bolinhas. Sim. De 1 ao 30. Eu tenho um livro que cada desenho chega a ter 300 pontos, ou mais. E são desenhos, de repente estás a ligar os pontos da Capela Sistina e estás horas naquilo, é quase como se fosse um puzzle. Ok. Puzzles são outra coisa que me fazem abstrair. E eu acho que trouxe isso da minha infância. Se era a forma como eu em criança me abstraía do barulho, que na altura era só barulho de fundo, porque é que não há de ser a forma como eu em adulta me abstraio do barulho exterior e o barulho interior, porque aquilo faz-me parar o cérebro, completamente. Eu quando estou ali, eu não estou a pensar em mais nada. Sabes quando tu dás por ti e passou bué de tempo e tu estavas só tipo... Estavas só ali, não é? Ali. Estavas só no presente, a fazer uma coisa que... Sim, a apertar uma porca de um móvel. Sim. E de repente passou meia hora. E tu, passou bué de tempo e eu não pensei em nada. E que boa sensação que isso é. Isso acontece-me com livros de pintar, com livros de ligar os pontos, com puzzles. E isso acho que vem da minha infância. Isso são algumas das técnicas. Portanto, é uma prática diária. Praticamente. Sim. Ok. Sim. Se o meu cérebro não vai para aí, vai para as séries. Fucking Netflix, HBO, as minhas melhores amigas. Exato. Ali durante 42 minutos, eu sou daquelas personagens.
Por isso é que eu acho que tenho uma cultura televisiva fora de série, porque é a única forma do meu cérebro desligar. Há quem leia, há quem durma, há quem cozinhe. Eu vejo séries. Ok. E diz-me uma coisa. Houve aí algum dia de mudança? Houve aí algum dia em que tu decidiste eu tenho que tomar uma decisão em relação à minha vida? Isto quando estavas a passar por momentos mais difíceis, em que a ansiedade... Eu acho que houve um conjunto de dias. Eu não te sei especificar foi a 3 de março. Não, claro, sim, não, sem dúvida. Isso não te sei mas dizer houve... a situação, mas houve alguns momentos de não é isto que é suposto a tua vida ser. E eu acho que por muito que te digam, porque eu, graças a Deus, estive e estou muitíssimo bem rodeada, acho que escolhi muito bem a família onde nasci. Ok. Sendo que é uma coisa que nós não escolhemos, mas tenho irmãos e tive pais fantásticos e nesse processo mais ainda, e escolhi muito bem os meus amigos. E por muito que te digam, que olhem para ti naquela situação, e que é uma sensação, deve ser, de impotência total, de tu veres alguém que tu amas, que até tinha alguma luz, estar completamente apagado e não é uma pessoa, é um farrapo que se arrasta e que tenta existir e que tenta viver, mas o máximo que consegue é sobreviver. Por muito que te digam, tu tens que sair disto, tens que dar a volta, tu vais conseguir, a menos que tu próprio digas essas palavras para ti, até aí eu acho que não vai acontecer. Eu acho que é uma decisão que é tomada por ti, por muito que ajude a ouvires dos outros. E eu tive conversas e tive momentos em que a conclusão era: eu não sou esta pessoa e não é esta pessoa que eu quero ser a partir de agora só porque isto me aconteceu. Vou ser uma pessoa diferente, claro, mas eu tenho que me construir sobre aquilo que me aconteceu. E eu acho que é uma decisão consciente. Tu tens de decidir que vais fazer qualquer coisa de bom com isso, porque senão tu tornas-te uma pessoa amargurada. E eu acho que a perda tem isso, pode ter esse impacto, não é? Há pessoas que tu desculpas comportamentos porque perderam alguém. Ah, não, coitada, mas ela perdeu um filho. Por isso é que ela é assim. Sim, coitada. Que perda terrível. Pois. Pá, mas não podes justificar. Não podes justificar tu passares a ser uma pessoa amargurada, mal educada, Sim. Pá, ok, temos tempo, temos que ter o nosso tempo para passar por essa fase. Mas depois disso, ou tu te tornas uma pessoa melhor, ou então é o princípio do teu fim. Pois, estás-te a refugiar num sentimento de culpa constante, não é? Sim, e vais viver nesse fosso para sempre. Sim. E isso vai-te sempre trazer para baixo. Eu prefiro pegar nessas coisas, mas acho que foi uma decisão, pegar nessas coisas e usá-las para o bem. Não sei. Mas sim, são momentos de decisão que são teus e que existem, que são reais. Ok. Que conselho darias a quem está, ou quem passou, ou melhor, a quem está a passar pelo mesmo problema? Olha, adoraria ter uma lista de conselhos, e pedem-me muitas vezes. Eu recebo mensagens quase diariamente de pessoas que perderam outros e que não sabem o que fazer e que me perguntam como é que tu fizeste. E a minha resposta não é de todo egoísta, mas é a resposta que eu tenho. Eu não sei o que é que eu fiz. Eu sei que 15 dias depois decidi ir trabalhar, porque já não conseguia estar em casa e porque percebi que se continuasse sentada em casa com pessoas a virem-me visitar, a trazerem-me chá, a trazerem-me bolinhos, que a coisa ia acabar mal. Portanto, eu tomei a decisão de começar a sair de casa. Eu adotei uma cadela para me trazer rotina de
tu pelo menos de casa tens de sair porque há um ser que depende de ti para fazer xixi, nem que mais não seja isso. Mas eu não... Aquele clichê do um dia de cada vez é muito verdadeiro. Tentar contrariar a minha própria ansiedade de sofrer por antecipação, esquece a semana que vem, não faço ideia. Agora, hoje, eu estou aqui a apresentar este programa, eu apresentava o curto-circuito na altura. Agora, nesta hora e meia, a tua função é divertir quem está em casa. E quem está em casa não faz ideia do que é que te aconteceu e não vai saber, pelo menos nos próximos tempos. E essa é a tua missão, é divertir os outros. Portanto, eu coloquei-me quase que automaticamente a serviço dos outros. Rodeei-me muito bem. Chorei muito, muito. E há muitas pessoas que me escrevem, que me dizem, eu estou cansada de chorar. Pô, chora mais. É porque ainda não chegaste ao fim das lágrimas, é porque ainda precisas deitar para fora. Procurar ajuda profissional. Acho que isso seria um dos conselhos. Há psicólogos como a minha, que a especialidade deles é processo de luto. Tentar sair à rua. E há um conselho, agora lembrei-me. Não te sentires culpado nas primeiras vezes que te rires com vontade. Eu senti muita culpa. Quem sou eu para me estar a rir, não é? Quem sou eu para ter estes microsegundos de felicidade? Como é que no meio disto tudo tu te atreves a rir de alguma coisa? E depois percebi que não me posso sentir culpada. Eu ainda aqui estou e eu ainda tenho o poder de me rir e vou usar isso. Acho que usei muito o humor. Começar a fazer piadas sobre aquilo que me aconteceu. Porque, se nós não estamos aqui para rir, então estamos aqui a fazer o quê? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é rodearem-se bem e viverem um dia de cada vez. Ok. Palavras sábias. Não. Sim. Aqueles clichês que vêm nos postais. Não, mas é isso. Há clichês não é? que são verdadeiros. Há outros que não. O tempo cura tudo. É Bitch, verdade. please. Não cura absolutamente nada. É assim, o tempo tempo não cura ajuda- tudo. Isto tem a ver com a maneira como tu aproveitas esse tempo. O tempo ajuda a tu ganhares perspectiva sobre aquilo que te aconteceu. Exato. Mas não cura. Só tu é que tens o poder de te curar. Exatamente, sim. Oh, meu Deus, de repente sou o Gustavo Santos. Mas eu acho que isso é verdade. Tu tens que escolher que vais continuar a existir depois da não existência dos outros ou do fim da existência dos outros. Isso é uma escolha tua e tem de ser uma escolha diária. Sair da cama é uma escolha, sempre. E às vezes é tão difícil. Porra, para que eu vou sair da cama? Para quê? A minha vida acabou, eu já nem sei o que é a minha vida. O sair da cama, o alimentar-te. Ei, pá, que bruxo cedo. Agora comer. O sair à rua, o ir trabalhar, o ir passear o cão. Aquela tua amiga faz anos e tudo o que tu menos queres é estar rodeado de pessoas. Mas tens que ir. Porque essa pessoa faria o mesmo por ti. E depois, muitas vezes, quando tu fazes, sentes-te bem com isso. Ou seja, Sim, custa. ainda bem que Custa. o fiz. É isso. Quantas é isso. vezes, não é? Custa bué, tipo, chegas lá e dizes, que frete. Mas depois não. estás lá e vais simplesmente, pensas, pronto, estou Olha, aqui, estou agora, aqui, olha. agora estou aqui, agora vou estar, não é? Sim. Pronto. E tu, a dada altura, pensas, boa decisão que eu tomei. Quantas vezes não chegas a um sítio e pensas, pá, 1 horinha e isto está feito. É mesmo isso. Isto venho picar o ponto, venho dar os parabéns, Exatamente. ok, bebo uma cerveja e vou-me embora. 1 horinha, estou fora daqui. E dás por ti e passaram 3, 4 horas e estás na boa. Tipo, olha, afinal foi fixe. Então ainda bem que foste e ainda bem que Tomaste essa decisão. Essa decisão, não é? Yeah. Sim. Diz-me uma coisa, para acabar, a última pergunta. És uma pessoa de música. Que música é que tu sugeres que te tenha ajudado a ultrapassar momentos difíceis? Ou que género de música? Pronto. Ultrapassar momentos difíceis. Eu acho que a música é a melhor. Sim, é uma terapia maravilhosa. É dos melhores, para mim é o melhor método de terapia, porque eu uso a música para tudo. Para me soltar, para sentir, para chorar, para rir, para tudo. Mas eu não sou uma... Eu tenho muita dificuldade em compreender aquelas pessoas, se calhar tu és uma delas, não faço ideia, mas que quando estão tristes, ouvem música triste
para se manterem na tristeza daquela fossa. Já fui muito Estás essa a ver? pessoa. Já fui muito essa pessoa, sobretudo em relações. Eu quando estava em Sim. relações ouvia muito aquelas músicas deprimentes, aquelas músicas sofridas. Sofridas. Epá, em que, não, pá, isso eu para mim queria era tem... sofrer ali a minha dor e agora já não. tem o efeito oposto Já não. daquilo que eu quero. Eu quero é bounce back. Estás a ver? Exatamente. É sair dali. Eu acho que aquilo que puxa assim por mim nessas alturas é, imagina, o primeiro álbum, o Tragic Kingdom, dos No Doubt. Ok. Rocalhadas fixes, 90s, que não te fazem pensar muito. Tipo, sei lá, aquele tema, o You Oughta Know, da Alanis Morissette. Oughta know. Aquela está ali tipo, a gritar bué com um gajo que a trocou por outra. Anos 90 power, não é? Pá, anos 90 power, mas ali com uma guitarrazinha de... Pelo menos para fazer o teu coração bater e Sim. o teu sangue fervilhar um bocadinho. Eu não sou de... És uma miúda roqueira? Não me defino como uma miúda roqueira. Eu acho que se tivesse que escolher assim um género de música seria R&B dos anos 90. Erykah Badu? Também, sim. D'Angelo? D'Angelo, Usher no início Usher, do seu, ok. Destiny's Child, For Sim, the sim, Win, sim. TLC, Claro. essa malta toda. Eu curto essa era da música hip hop antigo. Mas é engraçado que nesses momentos de preciso aqui de um punch de energia, eu vou mais ao rock, se calhar, ou uma coisa assim mais, sei lá, Sublime. Eu curto bué Sublime. Os primeiros álbuns de Sublime. Não sei, se calhar porque me levam a alturas em que eu estava de facto feliz, a caminho da praia com os meus amigos. E, não sei, trazem boas memórias. Ok. Olha, Maria, muito obrigado. Obrigada eu. Por esta conversa. E pronto, e obrigado e até ao próximo episódio. Beijinhos, obrigada. Beijinhos.